Galerinha, professora Kátia na área novamente. Vamos lá estudar bastante matemática. Lembrando que nós vamos ver agora o assunto parte 1, ângulos, parte 2, vistas. Então, prestem bastante atenção e vamos verificar os exercícios que o professor pediu, se vocês fizeram corretinho, ok? Confiram tudo bem direitinho. Então, partimos agora para a primeira parte, livro didático, páginas 61 a 62, atividades do 1 ao 4, na sequência, página 63, em Organize Suas Ideias, apenas atividade 3, e na página 64, hora de estudo, apenas atividade 4. Atividade 1. Agora é você quem vai dar alguns giros. Faça o que se pede e apresente sua resposta em relação à posição do quadro de sua sala de aula. Letra A. Fique em pé de frente para o quadro, gire meia volta. Qual será a posição final? Vamos montar rapidamente aqui nossa sala de aula, já com atividades no quadro. E lembra da nossa colega patinadora no gelo? Pois bem, ela veio visitar nossa escola. E ela ficou tão empolgada que agora é ela quem vai fazer essa atividade. Então, olha lá, ela está em pé, de frente para o quadro. E agora ela vai girar, fazer uma meia volta. Observando o círculo ali, vamos dividir esse círculo em 4 partes. Assim fica mais fácil a compreensão. Se eu quero fazer uma meia volta, um giro de meia volta, o sentido seria esse aqui. Agora vamos ver. Se ela fizer esse giro de meia volta, qual será a posição final dela? Tcharam! Acertou quem respondeu de costas para o quadro. Letra B. Fique de frente para o quadro e gire 1/4 de volta. Qual será a posição final? Vamos ver lá a nossa sala de aula, sempre atividades no quadro lá de matemática. E agora é a patinadora de verde que vai estar lá. E ela também ficou muito feliz. Ela que vai fazer essa atividade. O que ela vai ter que fazer? Gire 1/4 de volta. Então, circunferência lá no chão. Vamos dividir a circunferência em 4 partes. E dessas partes, ela vai ter que fazer o movimento de 1/4 da volta. O movimento que ela vai ter que fazer é esse. Então, vamos ver como vai ser a posição final dela? Tcharam! Acertou quem respondeu de lado para o quadro. Letra C. Posicione-se agora de frente para o quadro e gire uma volta. Qual será a posição final? Vamos lá, montando rapidamente nossa sala de aula. E agora, para finalizar, a nossa patinadora de cor-de-rosa. Ela vai fazer uma volta. Então, circunferência no chão, dividida em 4 partes, ela tem que fazer uma volta. Mas nesse caso, vamos fazer por partes. Primeiro, vamos fazer ela girar apenas meia volta. Quando ela gira meia volta, a posição dela vai ficar assim, ó, de frente para nós. E agora, se ela completar essa volta, fazendo a volta toda, ela vai ficar... Opa! Acertou a questão. Quem respondeu? De frente para o quadro. Atividade 2. Com o auxílio de um medidor de ângulo reto e de uma régua, desenhe um ângulo com abertura maior, outro igual e outro menor do que a medida de um ângulo reto. Então, vocês já tiveram essa construção do medidor de um ângulo reto, lembram? Primeiro passo, vocês pegam um pedaço de papel qualquer, tracejam uma linha nele. No segundo passo, vocês vão dobrar essa linha. No terceiro passo, vocês vão unir o ponto A sobre o ponto B, tendo o medidor de ângulo reto. Está ali ele feitinho para a gente. Bom, então agora eu vou traçar uma semi-reta ali, ó, e outra que seria um pouquinho maior que o ângulo reto. Prontinho! Eu tenho agora um ângulo maior que o ângulo reto. Na segunda opção que ele falou, ele quer um igual ao ângulo reto. Então, agora eu vou usar uma semi-reta azulzinha, vou traçar outra semi-reta azul exatamente sobre o pontilhado e eu tenho exatamente o ângulo reto, ou seja, a medida igual ao ângulo reto. A terceira situação, eu vou usar uma semi-reta roxinha ali, ó, tá? Só que agora eu tenho que fazer uma medida menor que o ângulo reto. Então, eu vou ter que desenhar uma semi-reta depois do desenho da semi-reta azulzinha. Ali, ó. Assim, eu tenho um ângulo menor que o ângulo reto. Atividade 3.
Com o medidor de ângulo reto, identifique cantos e objetos que tenham a mesma medida que ele e registre. Então, essa atividade era para você medir em casa, né? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos que geralmente a gente sempre encontra. Então, eu peguei uma porta e no cantinho dela lá eu coloquei o meu medidor de ângulo reto. Tracei semi-retas e olha, percebi que ali realmente eu tenho um ângulo reto. Outro exemplo, peguei a janela lá, ó. Coloquei também as semi-retas e ali também, repare, sempre nos 4 cantos de portas e janelas a gente tem ângulo reto. Nessa janela ainda, o meio dela também é formado ali por vários quadrados, né, que formam ângulos retos. Na floreira também ali, ó, até agora construí sem o medidor. E no meio dessa porta? Também. Então, existem várias possibilidades. Tenho certeza que você também encontrou várias. Atividade 4. Em cada uma das situações, o parafuso mudou de posição com um giro. Escreva qual é o ângulo correspondente a cada giro nos 2 primeiros itens e no item C, desenhe o que se pede. Então, item A. Veja que nós temos o parafuso na posição inicial, posição horizontal, e na posição final, posição vertical. O parafuso fez esse giro da posição inicial para a posição final, né? Da posição horizontal para a vertical. Se eu traçasse uma circunferência ali, ó, até parece que os 2 parafusos eles já estão dividindo essa circunferência. Então, vamos fazer essa divisãozinha. Olha o percurso que ele percorreu ali, ó, o giro que ele fez. Então, vamos fazer essa divisãozinha, veja. Ó. Dividindo a circunferência em 4 partes, o parafusinho ali girou 1/4. Opa! Então, ele girou o ângulo de 1/4 de volta, ou o ângulo reto. Letra B. Aproveitando o exemplo da letra A, aqui nos parece que ele fez o giro de uma meia volta, né? É isso mesmo, ângulo de meia volta. Letra C. Agora ele quer que a gente desenhe o ângulo de 3/4 de volta. Então, vamos puxar nosso parafuso ali que está na posição inicial horizontal. Imagina a circunferência, só que a gente não vai até o fim. Nós vamos girar 3 das 4 partes. Então, veja, se nós dividíssemos a circunferência em 4 partes, o parafusinho ia parar aqui, ó. Qual seria o trajeto dele? Ele passaria a primeira parte, a segunda e a terceira, e ele ficaria ali. 3/4 de volta. Organize as ideias. Exercício 3. Desenhe os ângulos indicados a seguir, depois nomeie e indique seus vértices e lados. A. Ângulo com medida maior do que a de um ângulo reto. Então, eu quero a medida maior. Desenhei ali um ângulo reto. Se eu quero a medida maior, eu vou ali reforçar o segmento, a semirreta OB. Tá ali, ó, reforçadinha a semirreta OB. Eu tenho que fazer, então, uma semirreta anterior à semirreta OA. Tracei. Agora, vou colocar aqui, ó. O resultado, um ângulo maior que o ângulo reto, tá? Os vértices desse ângulo, nesse caso, o vértice O. As semirretas, semirreta de O para B e semirreta de O para D. Resultado maior. Letra C, ângulo reto. Então, aqui eu vou marcar o ponto O, vou marcar também um ponto A e eu vou traçar uma semirreta aí, ó. Ela começa em O, passa por A e segue adiante. Semirreta OA. Agora eu vou traçar lá um quadrado, lá, ó. Desenho um quadradinho. Por quê? Porque como eu quero um ângulo reto, se eu traçar no ponto B uma semirreta que parte de O e vai para B, coladinho ao quadradinho, eu tenho exatamente ali um ângulo reto. O ângulo reto, ele sempre nos lembra a letra L em caixa alta. Isso é bastante útil em vários exercícios. Letra C, ângulo com medida menor do que a de um ângulo reto. Temos lá o nosso ângulo reto. Eu quero a medida menor, então vou forçar ali a semirreta O até B. Como eu quero menor, eu vou ter que traçar uma outra semirreta entre as semirretas OA e OB. Coloquei lá o pontinho C e tracei. Com isso, eu tenho um ângulo menor que um ângulo reto. Ali ele, ângulo menor que o ângulo reto. Hora do estudo, página 64, atividade 4.
Use o medidor para verificar se a medida de cada um dos ângulos destacados é maior, igual ou menor do que o ângulo reto. Então, nós temos ali uma casa. Vou reforçar ali a retinha, o traço vermelhinho com tracinho verde. E ali vou colocar meu medidor de ângulo reto. Gente, repare que a minha linha verde, ela fica para dentro do tracejadinho ali. É pouquinha coisa, mas isso significa que esse ângulo é menor do que 90 graus. A medida é menor. Agora, olha o para-brisa desse carro. Vou reforçar as linhas amarelas ali, vou vir com o meu medidor de ângulo e eu percebo que a linha amarela fica fora da linha tracejada, ou seja, esse ângulo ele tem uma medida maior. Agora, com um lápis de cor, destaque nas imagens um ângulo reto. Então, eu peguei a imagem da casa, tá? E eu escolhi, tem várias opções aí, mas eu escolhi apenas uma aqui. O esquadro da janela ali, ó. Então, eu peguei verdinho e verdinho. Justamente esse esquadro, ele forma exatamente um ângulo reto. Segunda parte. Nessa segunda parte, nós vamos trabalhar com vistas. Livro didático, página 62, atividades do 5 ao 7 e hora do estudo, atividade 6. Atividade 5. Ao lado de cada sólido geométrico representado a seguir, desenhe a vista indicada. Então, letra A, prisma triangular, eu quero ele vista frontal. Então, eu tenho o prisma triangular, estou vendo ele de frente, a imagem que eu tenho é essa. Vamos jogar para o lado? Que imagem seria? Um polígono, um retângulo, ok? Letra B, cilindro, vista superior. Então, eu tenho o nosso cilindro. Se eu estivesse no helicóptero ali, ó, eu ia olhar apenas a parte de cima dele. E o que eu estaria vendo lá de cima? Isso aqui, ó, exatamente isso, um círculo. Letra C, paralelepípedo, vista lateral. Temos lá o nosso paralelepípedo. Então, eu estou olhando o ladinho dele ali, colocando para fora aqui, qual seria o polígono? Um retângulo. Atividade 6. Considere a pilha de blocos retangulares representada ao lado. Escreva a vista correspondente em cada figura. No caso aqui do nosso vídeo, eu vou ter que colocá-la aqui embaixo. Então, eu quero verificar as vistas dessa parte laranja. Opa! Aqui fica muito fácil, né, gente? A gente percebe que nós estamos olhando essa pilha de blocos de frente. Então, essa é uma vista frontal. A parte amarelinha. É como se a gente estivesse no nosso helicóptero, olhando lá de cima. Seria essa a visão que nós teríamos, ou seja, uma vista superior. E olhando de lado, nós teríamos essa visão, ou seja, uma vista lateral. Atividade 7. Considere as vistas representadas. Vista frontal, vista superior. Para facilitar o nosso estudo, vamos numerar esses quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Olhe que em cima do 2 eu teria o quadradinho 5. E esse quadradinho 5 tem que estar em cima do 2. Então, aí nós temos a vista frontal. Representei com números vermelhinhos. E a vista superior, vou representar com números amarelinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Bom, vamos às alternativas? A, B, C e D. Bom, o que nós vamos fazer, gente? Vamos colocar os numerozinhos vermelhos ali da vista frontal na alternativa A. Então, olha lá, como se eu estivesse olhando de frente, eu estaria vendo isso. No caso, repare que eu tenho que colocar o número 5 sobre o número 2. Eu consigo fazer isso na letra A? Não, o 5 está sobre o número 1. Logo, essa alternativa está errada. Alternativa B, vamos lá, sempre começando pela vista frontal. 1, 2, 3, 4, até aqui ok. Agora vamos ver o 5. O 5 tem que estar sobre o 2. Oh, legal, gente, o 5 está sobre o 2. Passamos então agora a ver a vista superior. Lá atrás, lá no fundo, lá, ó. 1, 2, 3, 4, perfeito. 5, 6, ok. E por último, 7. Fechou. Aparentemente é a nossa resposta certa. Mas vamos confirmar a letra C? 1, 2, 3, 4, 5. Ih, já estourou, né, gente? O 5 deveria estar em cima do 2. Mas ainda para ajudar, nós temos mais um cubinho lá, que seria o 6. Opa, opa, opa. Alternativa errada. Letra D. De cara a gente já percebe que tem 2 cubos lá na parte superior, então não dá nem para colocar nada ali. A alternativa errada.
Ficamos mesmo com a resposta letra B. Hora de estudo. Atividade 6. Na imagem a seguir estão representadas diferentes vistas de um caminhão. Identifique cada uma delas. Então, nesse primeiro caminhão, nós estamos vendo o que mesmo dele, gente? A lateral. Então, essa aí é uma vista lateral. E agora, galera, o que vocês acham? Nós estamos olhando, sei lá, de frente? Não. Talvez de lado? Não. Com certeza do nosso helicóptero, lá de cima, vista superior. E para encerrar, essa visão. Nosso caminhão lá, nós estamos vendo ele de frente. Então, só pode ser vista frontal. Galera, espero que vocês tenham gostado dessas atividades e tenham se superado. Tenho certeza que vocês são excelentes. Até a próxima!